Bom dia, bem-vindo ao webinar de SG 360. A gente vai dar mais 2 minutinhos para as pessoas que estão entrando, a gente já começa. Obrigada. Bom dia, hoje traremos as novidades do estudo de ESG 360. Bom, para quem não me conhece, eu sou Tânia Cerqueira, diretora sênior de clientes e líder de ESG na Ipsos do Brasil. Hoje a gente vai falar com a Priscila, a Priscila vai apresentar para a gente os resultados do estudo de ESG 360, e depois a gente vai ter um painel de discussão super privilegiado aqui com a Suelma, que é vice-presidente de assuntos corporativos da América Latina na PepsiCo, e com o Miguel Feres, que é diretor de recursos humanos e sustentabilidade na Faber-Castell. A Priscila volta para o painel para contar um pouco mais para a gente do estudo, e a gente vai ter a moderação do Hélio Gastaldi, o Head de Reputação Corporativa e Opinião Pública da Ipsos. Então, essa vai ser a nossa agenda de hoje. Bom, vou começar aqui contando um pouquinho para vocês o que a gente tem visto aqui na Ipsos, né, e o que a gente tem um pouco de uma linha do tempo do que tem acontecido, para começar um pouco essa discussão aqui. Também vou falar um pouco do que a Ipsos está fazendo e como é que a gente pode ajudar os clientes e, enfim, as pessoas em geral a transitar nesse mundo de ESG, né? Então, nos últimos anos, o que a gente viu é que
a ESG está muito, muito, muito pautado na questão da reputação, né, da urgência da mudança climática, do movimento de justiça social, impacto da pandemia e também a questão da evolução do regulamentar, né? Então, tem um risco reputacional para as empresas, a gente não entrar em ESG, e isso virou um grande mote para a ESG. Então, eu preciso cuidar da minha reputação, né? Então, isso foi alguns anos atrás, a gente tem vivido isso, né? E agora, o que está acontecendo, né? Bom, a gente tem a gente está falando que a gente está vivendo uma transição. Então, as pressões econômicas, né, do propósito do lucro, a reação à politização, então, os movimentos wakes, anti-wakes, enfim. O cenário regulatório, as incertezas e inconsistências, então ninguém ainda organizou completamente como é que a gente faz essa regulação, e aí a gente tem um monte de inconsistências e incertezas, e a gente tem, então, um momento onde está se preparando para essa regulamentação, né? Então, o que a gente está dizendo é que no futuro próximo, né, a gente tem uma ideia de que a gente vai trabalhar com uma conformidade regulatória um pouco mais concreta, né? E aí a gente vai ter mais governança e transparência nesse cenário de ESG, tendo vamos dizer assim, um lugar, né, mais luz para ele. A intensificação das ações climáticas, a gente já leva uma pressão de uma economia de baixo carbono, então todas as empresas muito preocupadas em dizer o que estão fazendo e como é que a gente vai reduzir a redução de carbono. A ideia de que a empresa consiga construir uma resiliência climática, né, o que a gente chama de sustentabilidade efetiva. Então, como é que a gente vai conseguir fazer um ecossistema que seja realmente possível de continuar vivendo no mundo que a gente está vivendo? A questão de equidade social e inclusão super permanecem na vanguarda, e a gente vê um equilíbrio, então, do lucro com propósito. E ainda por cima tem AI no meio disso, para ajudar a gente a entender e medir um pouco o ESG. Então, isso é um pouco do que a gente vê como Ipsos para o futuro e o que está acontecendo aqui, em termos gerais, globalmente falando, tá? Ainda nem entramos no nosso estudo, a Pri vai dar muito mais camadas para isso tudo aqui no Brasil, tá bom? Aqui na Ipsos, né, antes da gente entrar no projeto específico de ESG 360, a gente tem 3 pilares, né? E eu não sei se todo mundo está sabendo disso e como é que a gente trabalha ESG aqui. Então, o primeiro pilar é nosso propósito, né? O que a gente diz para o mundo, né? Então, a gente tem muita informação, então, tem muita informação pública, na verdade, que as pessoas podem acessar, principalmente nas questões sociais e ambientais. A gente tem um monte de papers, eu vou passar para vocês daqui a pouco alguns deles. Depois, a gente tem um pilar que chama o que fazemos pelos nossos clientes, né? Que a gente ajuda os nossos clientes a resolver os seus desafios de ESG mais urgentes. E, por último, a gente também tem que garantir que o que a gente está falando e fazendo estejam engajados com os nossos compromissos de ESG, né? Então, a gente tem o que a gente chama de walk the talk. O que a gente diz para o mundo, né? Passando rapidamente aqui, a gente tem um monte de formas de dividir informação com os nossos clientes. Então, a gente tem podcasts internacionais, podcasts nacionais, um monte de point of views, um monte de pontos de vista da gente. A gente tem sempre estudos específicos do Brasil ligados, né, ao Dia da Terra, aos índices de vulnerabilidade social, enfim. Então, sempre tem pautas novas e a gente está sempre utilizando a nossa rede aqui para a gente trazer informações e dividir com todo mundo. Então, conversem com os seus contatos, e sempre, em qualquer um dos assuntos possíveis, é capaz de a gente ter alguma coisa no mundo que a gente pode compartilhar com vocês. Quando a gente está falando do que a gente faz para os nossos clientes, a gente tem um frame, né, para ajudar um pouco a pensar nisso e em que momento cada um dos clientes está e como é que a gente pode ajudar em que momento, né? Então, a gente tem uma série de questões de negócio e de metodologias para abarcar cada um desses momentos que vocês estão. Mas a ideia hoje aqui não é falar sobre isso. Por último, só para comentar com vocês, a gente tem aqui uma série de organizações para garantir a eficácia dos esforços que a gente faz em ESG, e também a gente tem alguns esforços que são que a gente tem muito orgulho, né, de trabalhar. Então, a gente tem a Ipsos Foundation, que trabalha muito com a questão de educação, o Great Place to Work, a questão de mulheres, empoderamento de mulheres, né, que a gente tem um super trabalho com isso, e um trabalho super, super consistente com refugiados há anos, né? Então, a Ipsos é uma empresa francesa, tem muito, muito, muito a ver a gente trabalhar com isso, e a gente também faz isso aqui no Brasil. E, por último, a gente tem um comprometimento em relação também aos nossos
as nossas emissões, né? Então, a gente tem uma série de pontos aqui que a gente tem trabalhado para a gente também garantir, em 2030 e 2050, uma agenda de menos emissão de carbono. Bom, mas a gente está falando isso, né? E o que os consumidores estão falando? O que eles pensam a respeito disso, né? Então, as apreensões com mudanças climáticas, elas seguem crescendo. Em julho, esse número chegou no seu recorde, né? Chegou a 19%, e ele virou a oitava preocupação das pessoas em relação ao mundo. Então, você podia falar de economia, você podia falar de pobreza, você podia falar de muitas coisas, mas a questão das apreensões com a mudança climática está ficando muito urgente, está ficando muito dentro da pauta de todo mundo, não só mais de uma bolha, né? E a gente vê aqui também o Brasil como o principal país preocupado com a ameaça ao meio ambiente. Então, esse é o resultado de agora, acabou de sair, e a gente está, então, ascendendo aqui nessa preocupação, lógico, né? Está aqui batendo na nossa porta todos esses problemas. E, por último, eu trouxe também algumas informações de que todas essas tendências, né, de preocupação com a situação de emergência climática do mundo tem sido, sim, um momento onde o consumidor, as pessoas, elas começam a falar também o quanto cada um tem essa obrigação de responder por isso. Então, primeiro, eles têm uma urgência aqui, né, de um medo de um desastre ambiental, e também afirmam que as empresas e marcas têm a obrigação de dar mais atenção ao meio ambiente, muito maior que a média global aqui, né, um pouquinho maior que a média global. Bom, eu acabei enviesando aqui para o ambiente, mas a Priscila ela vai dar um contexto geral de ESG e contar todos os detalhes da pesquisa que a gente acabou fresquinha, que acabou de entregar agora. Vamos divulgar pela primeira vez para vocês o ranking. Então, Priscila, está com você agora. Muito obrigada, gente. Obrigada, Tan. Bom, vou mostrar os resultados que a gente está esperando tanto, né, para, enfim, dividir com todo mundo. Então, bom dia. Meu nome é Priscila, eu sou gerente da área de Public Affairs e reputação corporativa na Ipsos. E vou compartilhar com todo mundo aqui os resultados, os principais resultados do nosso estudo sindicalizado sobre ESG e performance ESG das empresas. Eu tive a difícil tarefa de selecionar alguns resultados que a gente achou que são mais relevantes, mais importantes para esse momento do webinar, mas é uma pesquisa bem completa, espero que todos gostem. Só para pegar e começar a partir do gancho da Tânia, o ESG 360 ele está fundamentado, ele nasceu dentro dessa premissa nossa, Ipsos, de que para entender os consumidores, para entender a sociedade, a gente precisa entender o contexto das pessoas, a gente precisa entender as expectativas das pessoas em relação às marcas e às empresas, e a gente precisa ser empático com o que as pessoas querem. Só assim a comunicação, sobretudo a comunicação corporativa, que é um eixo tão central do estudo da reputação corporativa, consegue ter sucesso, né? Consegue atingir os seus objetivos. Então, o nosso foco com essa pesquisa foi entender o que é importante para as pessoas e como é que as pessoas têm enxergado a contribuição das empresas para a sustentabilidade dentro do entendimento mais amplo do que significa sustentabilidade. Então, de forma bem breve, eu já mencionei que a pesquisa é bem completa, e ela basicamente trabalha, investiga a sustentabilidade e o ESG em três grandes frentes. Então, a primeira é o entendimento da opinião pública. Qual que é o estado da opinião pública hoje no Brasil em relação a ESG e sustentabilidade? O que as pessoas entendem sobre ESG? As pessoas conhecem o que é ESG, né? Como é que elas definem esse termo? A mesma coisa em relação à sustentabilidade. Como é que elas enxergam quais são as pautas mais relevantes, né? Numa outra frente, a gente mapeou, a gente investigou o papel dos consumidores, das pessoas, né, dos cidadãos. Então, quais práticas as pessoas já adotam em relação à sustentabilidade, coisas que elas já fazem dentro de ações para a economia energética, por exemplo, mobilidade urbana, enfim, várias frentes que dizem respeito a ações sustentáveis e quais ações as pessoas estariam dispostas a fazer. Né? E também como é que as pessoas se enxergam enquanto consumidoras. Então, é uma frente bem completa para a gente entender
o consumidor e a agenda da sustentabilidade dentro dos consumidores. E um outro eixo dessa pesquisa diz respeito ao entendimento do papel das empresas, performance das empresas propriamente dita, e o quanto que as pessoas avaliam que as empresas têm entregado uma boa performance em relação a ESG. E é a partir deste eixo que a gente então vai revelar o ranking das 10 empresas mais bem colocadas e o resultado do IPSE, que é o Índice de Percepção de Sustentabilidade Empresarial, enfim, que é o principal ponto aqui do webinar, né? Essa é uma pesquisa que a gente está muito feliz em apresentar os resultados para vocês, porque é uma pesquisa para lá de robusta. Quem trabalha com pesquisa, quem está habituado a lidar com pesquisa, sabe que realizar 5.000 entrevistas em todo o Brasil é desafiador. Então, a gente tem uma amostra representativa bastante robusta da população brasileira a partir de 18 anos e pertencentes às classes A, B e C. Então, como a gente está lidando e investigando marcas e marcas corporativas, a gente focou, né, o desenho do estudo para ser representativo dessa população. Foi uma escolha metodológica que a gente fez e a gente conseguiu um estudo bem robusto a partir dessa premissa. E já para começar aqui trazendo um pouquinho dos resultados que a gente separou, nessa, como eu disse, difícil tarefa e missão de separar alguns dos insights mais interessantes, eu volto puxando a deixa que a Tânia deixou no final da apresentação dela, que é mostrar uma outra evidência do quanto que a sustentabilidade tem sido uma agenda central para os brasileiros em importância, né? A gente perguntou para as pessoas qual que era a importância do desenvolvimento sustentável, e aqui desenvolvimento sustentável tem uma definição específica, né? Ou seja, o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, o progresso econômico e a sustentabilidade, ou seja, o não comprometimento dos recursos da terra para gerações futuras. É uma definição bem específica e a gente apresentou essa definição para as pessoas na pesquisa. E o que a gente tem é um dado brutal, avassalador, quase unânime dentre os brasileiros de que o desenvolvimento sustentável é importante para o Brasil. Isso é uma boa notícia. É claro que também quem trabalha com opinião pública sabe o quanto que as agendas estão entrando em conflito, né, ou possuem eixos de conflito entre a sociedade, principalmente em relação ao meio ambiente, mas a importância do desenvolvimento sustentável é incontestável para os brasileiros, né? No entanto, quando a gente pede para as pessoas avaliarem o papel ou o progresso do desenvolvimento sustentável no Brasil, a gente vê que essa avaliação ela é majoritariamente negativa, na verdade, ou seja, as pessoas entendem que o Brasil não está progredindo bem em direção a conseguir esse equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. E isso é verdade principalmente em relação ao cuidado ambiental, né, que é um dos componentes do desenvolvimento sustentável. Então, 43% da população acredita que o Brasil vai mal em garantir o cuidado ambiental rumo ao desenvolvimento sustentável, né? Mas em todas as frentes a gente vê um saldo negativo de performance nesse sentido. E agora sim, né, quando a gente pede para as pessoas avaliarem como que os principais agentes de transformação estão performando em relação ao desenvolvimento sustentável, a gente vê que, na verdade, a avaliação é o que a gente está chamando de uma avaliação cética, porque está longe de predominar aqui uma avaliação, um ponto de vista positivo em relação às tarefas que as empresas, que os cidadãos e que o Estado vem tomando, vem realizando para alcançar o desenvolvimento sustentável, né? É claro que as pessoas têm fazem uma avaliação muito mais negativa do Estado em relação ao cumprimento dessas tarefas, mas a gente percebe que em relação às próprias pessoas, né, como as pessoas se avaliam e como elas avaliam as empresas, não predomina de forma nenhuma um olhar positivo em relação a essa performance, né? Então é um quadro bastante cético em relação a como todos nós estamos agindo, né? E um ponto de fundamental importância justamente para as empresas, especialmente para as empresas, é como comunicar
essas ações de sustentabilidade, né? Será que essas ações que as empresas fazem, programas corporativos, comunicações que envolvem a agenda ESG, será que elas estão chegando ao público geral? E o que a gente viu na pesquisa é que, na percepção das pessoas, não. A maioria dos brasileiros avalia que existe pouca informação a respeito do que as empresas fazem em relação à sustentabilidade e que, portanto, elas deveriam comunicar melhor esses projetos. E a gente sabe, né, o tamanho do desafio que é comunicar ações de sustentabilidade para os consumidores e para a sociedade como um todo. Então, só uma parcela menor que de 21% acredita que aquilo que as empresas comunicam é um nível adequado, é uma quantidade adequada de informação em relação a isso. E essa percepção, ela não muda quando a gente olha para aquelas pessoas que são mais familiarizadas com o ESG, né? Que é uma parcela que gira em torno de 1/3 da sociedade. 34% das pessoas conhecem o termo ESG e a percepção delas é na mesma direção, né? A parcela é bem parecida em relação à população geral sobre a falta de comunicação empresarial. E é claro que a gente precisa saber se as mensagens estão chegando e a gente precisa entender também quais são as expectativas das pessoas em relação à ação empresarial propriamente dita. Então, nós avaliamos isso a partir do nosso modelo de mensuração do ESG, dividido em 3 frentes, né? Atributos que dizem respeito ao ambiental, ao social e à governança. E a gente, então, mapeou de todos esses atributos aqui, quais eram prioritários para as empresas agirem, na opinião das pessoas, e, no final, qual que é o desempenho das empresas em entregar ações nesse sentido, né? E o que a gente tem, essa é uma matriz que resume essas duas informações. Na pesquisa, a gente tem essas informações também de forma separada, né? Mas, resumindo aqui, o que a gente consegue ver é que neste quadrante aqui, né, de atributos que são altamente importantes para as pessoas, são atributos que são percebidos como fracos, né, no desempenho empresarial. Ou seja, na percepção da sociedade, as empresas não estão entregando, não estão realizando as ações que seriam mais importantes para endereçar a agenda ESG. E a gente consegue ver aqui que são atributos relacionados ao eixo ambiental, né? Então, a Tânia mostrou no começo a importância dos temas ambientais para a população e a gente volta a ver a centralidade dessas ações relacionadas ao meio ambiente quando a gente pergunta diretamente sobre quais deveriam ser o foco de ação das empresas. Então, gestão de resíduos aparece em primeiro lugar, redução de CO2 e gestão responsável dos recursos naturais, né? É claro que cada empresa vai ter a sua matriz, cada setor de atuação vai ter a sua matriz de desempenho e importância, e cada empresa vai ter essa matriz também. Então, é claro que é importante olhar para o contexto de cada empresa, mas o que a gente sabe é o potencial que essas ações têm para alavancar a confiança nas empresas. Então, esse é um dado declarado, né, que as pessoas verbalizaram na pesquisa, de que essas ações empresariais, quando autênticas, quando verdadeiras, quando as pessoas entendem que são ações com propósito, né, essas ações têm sim o potencial de alavancar a confiança nos atores empresariais. E quem trabalha conosco em reputação corporativa, quem conhece a nossa abordagem, sabe que confiança é o principal KPI de reputação corporativa. E a gente tem esse dado que é declarado das pessoas, mas a gente também tem dados a partir das nossas análises que mostram como que a confiança está correlacionada com essa percepção de uma boa performance em ESG, né? Então, só por uma análise apenas a gente consegue mostrar que o bom desempenho consegue impulsionar, sim, a confiança nas empresas, né? Então, agora, entrando mais especificamente na parte do ranking e do índice de percepção de sustentabilidade empresarial, eu vou explicar brevemente como que a gente fez, como é que a gente calculou esse ranking, como que foi o processo de avaliação das empresas, né?
nós avaliamos no total 123 empresas com operação no Brasil, e no total foram realizadas 15 mil avaliações, tá? Na amostra inteira da pesquisa, que gerou o cálculo do indicador global e também um cálculo, né, de resultado para cada dimensão do ESG, né, ambiental, social e governança. Como é que foi esse modelo de avaliação? De onde a gente partiu? É importante dizer, explicar que todos os atributos que a gente mensurou, que a gente pediu para as pessoas avaliarem, né, em relação à performance das empresas, no E, no S e no G, são atributos corporativos, então, atributos que podem ser utilizados para qualquer empresa de qualquer setor, esse é um ponto importante, e que foram tirados do nosso monitor global de confiança, né? Então, a gente tem um estudo global a partir do qual a gente utilizou os atributos, a gente fez uma leitura deles, uma adaptação desses atributos também para o Brasil. Então, a gente tem ao todo 15 atributos corporativos, 5 atributos no eixo ambiental, 5 atributos no eixo social e 5 atributos no eixo de governança. Então, cada uma das 123 empresas foi avaliada pela população a partir desses 15 atributos aqui que eu estou mostrando para vocês, né? E no final, o índice de percepção de sustentabilidade empresarial, ele gera uma nota global para todas as empresas e também para cada empresa individualmente, que pode ser de 0 a 1000, né? A pontuação máxima do índice é 1000. E o que isso significa? Significa a contribuição de cada uma das empresas para o desenvolvimento sustentável. Então, uma nota final, né, um índice final de 500 significa uma contribuição neutra das empresas em relação ao desenvolvimento sustentável. Um índice abaixo de 500 significa que a empresa está contribuindo negativamente para o desenvolvimento sustentável, ou seja, ela tem um impacto negativo, considerando as 3 frentes. E um índice acima de 500 significa que as empresas têm uma contribuição positiva em direção ao desenvolvimento sustentável. Então, o modelo de avaliação e a base, né, teórica de avaliação das empresas foi essa aqui, né? O resultado geral do IPSE, considerando todas as empresas avaliadas pela pesquisa, considerando as 123 empresas que foram avaliadas, é de 617. Né? Esse é o resultado do IPSE global no ESG 360. Então, é um índice que ele é positivo, ou seja, na percepção da população, as empresas têm uma contribuição positiva para o desenvolvimento sustentável, né? E isso também é verdade para cada uma das dimensões do índice. Então, no eixo ambiental, o resultado foi de 606, no eixo social, 622 e no eixo de governança, 623. Tá? São resultados que são positivos, porém próximos do ponto neutro, né? Então, a gente entende que tem trabalhos podem ser aprimorados em todas as frentes do ESG, e é isso que a gente quer, inclusive, monitorar a partir de agora, né? Repetindo essa pesquisa anualmente, pelo menos. E agora sim, acho que o resultado que estava todo mundo esperando, e a gente também estava louco para dividir com vocês, que é o ranking das 10 mais. Então, as empresas mais bem avaliadas no ESG 360. Esse é o ranking geral, tá? Eu vou mostrar também o ranking por eixo, mas no ranking geral, considerando então todas as dimensões. Em primeiro lugar, a gente tem a Natura, né, com 715, com a nota 715 no IPSE. Em segundo lugar, a Johnson Johnson, com 696. Em terceiro lugar, a gente tem o empate com Tramontina e Nestlé, com 690 no IPSE. Em quarto lugar, o Boticário, com 688. Em quinto lugar, a PepsiCo, com 687. Em sexto lugar, a Faber-Castell, com 677. Sétimo lugar, a Microsoft. Em oitavo lugar,
Um outro empate é entre a Amazon e o Grupo Pão de Açúcar, com índice de 667. Em nono lugar, Spotify. E em décimo lugar, a Avon. Então, parabéns às empresas que estão no ranking das 10 mais, no resultado geral. É um resultado muito importante, né? Imagino, são empresas que foram destaques super bem avaliadas. E agora eu vou mostrar os destaques por dimensão. Então, aqui a gente tem as 5 melhores empresas dentro da dimensão ambiental, que são aqueles atributos que eu mostrei agora há pouco para vocês. Então, as 5 melhores na dimensão ambiental, em primeiro lugar, a Natura, em segundo lugar, a Johnson Johnson, em terceiro, Boticário, em quarto, a Faber-Castell, e em quinto, a Tramontina. No eixo social, as 5 melhores empresas do ESG 360 são a Natura, a Nestlé, a PepsiCo em terceiro lugar, Tramontina e Johnson Johnson. E na dimensão governança, as 5 melhores do ESG 360 são a Natura, Johnson Johnson, Tramontina, Nestlé e Amazon. Então, além do ranking, a gente tem, como vocês podem ver, né, a pontuação de cada uma no IPSE, né, no índice que nós calculamos. E eu queria deixar mais uma vez, expressar os meus parabéns às empresas que foram destaque nos eixos também. E colocar a nossa equipe à disposição de vocês. Se vocês quiserem saber se as empresas de vocês estão no ranking, se foram contempladas no ranking, entre em contato conosco e a gente também vai adorar compartilhar outros resultados dessa pesquisa que é extensa, enfim, e cheia de informações. Obrigada, e agora eu vou chamar o Hélio Gastaldi para moderar o nosso painel. Muito obrigado, Priscila. Complementando aqui, quem tiver interesse, tanto saber se a empresa participou, né, do nosso ranking, ou tiver interesse nos resultados completos do estudo, né, preparamos aí um material muito robusto, detalhando bastante, né, todos os nossos achados. Pode entrar em contato com um e-mail mais simples que eu vou passar aqui, é o comunicacão, que é comunicação sem cedilha e sem acento, né, por razões óbvias, @ipsos.com, sem BR, por se tratar de uma empresa global. É só dar um toque na gente que a gente vai ter o maior prazer em compartilhar com vocês todos os nossos achados. Então, eu vou chamar aqui, vou pedir para a Priscila permanecer, e vou chamar aqui para compor esse painel, então, nossos convidados especialíssimos, né? A nossa queridíssima Suelma Rosa, que é vice-presidente de assuntos corporativos para a América Latina na PepsiCo, e também o igualmente querido Miguel Francisco Feres, que é diretor de recursos humanos e sustentabilidade, né, na Faber-Castell. Bom dia, Suelma. Bom dia, Miguel. Bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom dia, Parabéns, bom né? dia. Mais feliz estou eu aqui representando a PepsiCo nesse dia de celebração. Obrigada por começar o dia com essas boas notícias. Que ótimo. Da mesma forma também, né? Prazer estar com vocês, né? O Instituto Ipsos super, né, reconhecido e totalmente idôneo, e estar com a nossa colega Suelma aí da PepsiCo também, uma espetacular empresa, né? Um prazer, muito obrigado. Legal, a gente está muito ansioso para ouvi-los sobre justamente as práticas, né, as boas práticas da PepsiCo e da Faber-Castell que garantiram esse bom posicionamento, né, de ambas no nosso ranking. Mas antes, eu só queria ouvir um pouco vocês sobre o que transparece no na nossa abordagem, no nosso estudo, em relação à opinião pública, né? Falando um pouco, então, de alguns resultados da pesquisa, o que, de modo geral, mais chama a atenção de vocês em relação a como o brasileiro, como nossa população tem percebido hoje o desenvolvimento sustentável? Não sei qual dos dois gostaria de falar primeiro, talvez a Suelma, né? Uma questão protocolar. Como bom cavalheiro, Suelma, por favor. Eu passo para você, Miguel, brincadeira. É muito interessante a informação que traz a pesquisa sobre
essa confirmação de que o brasileiro entende que o desenvolvimento sustentável é importante para o país, porque isso não é realidade em todos os países, e isso significa também que o brasileiro está vendo que o Brasil tem um potencial gigantesco de crescimento a partir de uma lógica de uma economia verde de baixo carbono, que a gente está vendo o potencial de crescimento da economia baseada nessa proteção da natureza. E isso é único. É claro que as expectativas em relação às empresas são gigantes e não deveria ser diferente. É claro também que esse brasileiro, essa brasileira, está tentando entender o que é sustentável e como a sustentabilidade está no dia a dia da tomada de decisão de consumo dele ali no momento de compra. Mas o importante é que, sim, a população brasileira está comprometida a isso, é um passo que há de se celebrar. Legal. Miguel, você gostaria de adicionar algum comentário em relação Claro. ao contexto mais amplo? Além do que a Suelma colocou, né, o nosso país rico, né, em recursos naturais, a gente tem também uma grande vantagem, né, na questão da energia verde. Né? Então, que no mundo, né, infelizmente, outros continentes, perdão, a Europa, por exemplo, não tem essa vantagem que a gente tem, né? E aí, assim, na hora que pega assim alguns dados estatísticos, 19% da pesquisa, né, da amostra, estão preocupados com mudanças climáticas. Pô, isso é fundamental mesmo. Por quê? Porque a gente vê assim na mídia, né, na telejornal e tudo, principalmente TV aberta, mostra-se muita coisa contrária, muita coisa assim do que está acontecendo em denegrir o planeta através da ação humana. Né? Nós temos assim pouquíssimos programas educativos e tal que falam das coisas boas que tem por outro lado, principalmente que muitas empresas vêm fazendo ou parcerias público-privadas, né? E aí assim uma coisa interessante na hora que na pesquisa global mostra que no Brasil é o primeiro, né, no ranking em preocupação em gestão ambiental. Isso é muito legal em termos de consciente coletivo, né, da nossa população. Né? E um outro ponto sim, que eu anotei aqui também, quando vocês falam que 83% dos brasileiros entendem que as empresas deveriam divulgar mais suas ações de sustentabilidade. Né? E, por outro lado, a opinião pública na pesquisa mostra que 34% realmente conhecem ou entendem, não são experts, mas entendem alguma coisa sobre ESG, sobre sustentabilidade. E aí, assim, eu levo assim, a um ponto, né, assim, da minha parte, sem qualquer pretensão analítica, de tocar no ponto das gerações. Né? Você pega o Miguel aqui, é uma geração baby boomer. Pô, eu estudei sempre em escola pública, não se falava na minha época nada disso. Aí você pega assim, meus filhos, que estão na faixa etária de 30 a 35, desde as feiras culturais e tudo, já tinha-se uma preocupação gigantesca sobre questões ambientais, climáticas e etc. Né? Até um ponto que uma vez, eles pequenos, eu jogo um papel de bala na rua. Eles fizeram eu parar o carro e pegar. E levei uma baita dura. Né? Então, assim, a coisa vem evoluindo, sim, que bom, né? Através das gerações da educação. E eu acho que as empresas deveriam, sim, divulgar mais. Então, mas pegando esse gancho justamente dessa sua última fala, né? As empresas fazem muitas coisas, querem compartilhar, querem divulgar, querem comunicar, querem fazer essa informação chegar nas pessoas, mas pela pesquisa a gente vê que não tem chegado, né, na dimensão que a população espera. A gente vê que mais da metade acha que existe pouca informação, apesar de tudo que as empresas fazem e procuram comunicar, né? Então, como que vocês veem aí esses desafios da comunicação? Falando de serviços, produtos, mas especialmente nesse âmbito corporativo, né? Como superar esse desafio de fazer essa informação chegar e trazer a participação com isso, né? Trazer a participação das empresas para as ações que as empresas têm promovido. Suelma, você pode começar, por gentileza?
Posso sim. Sem dúvida, esse é o grande desafio. E o desafio, ele trabalha 3 camadas. Uma camada é de como simplificar mensagens de questões técnicas e tecnológicas hipercomplexas, né? Quando a gente fala de elementos relacionados a carbono, a água, no caso de agricultura regenerativa, a qualidade do solo, a proteção de biodiversidade, ou aos elementos que aparecem recorrentemente na pesquisa como preocupação do brasileiro, economia circular, reciclagem, retornabilidade de embalagens, isso tudo são temas muito técnicos e hipercomplexos. E a simplificação dessa mensagem diretamente ao cidadão, à cidadã, ao consumidor, ela é difícil, né? Porque são decisões que muitas vezes estão relacionadas ao ciclo de vida do produto, incluindo o descarte. Porque o ciclo de vida do produto, a metodologia clássica não incluía descarte, né? Isso faz com que a segunda camada de complexidade, né, além dessa tradução do que são esses elementos técnicos para o dia a dia de maneira simples, é o alcance, onde nós vamos alcançar essa população que quer ser informada e que não está encontrando informação que necessita no momento que necessita. Então, quando a gente está pensando na dimensão corporativa ou na função de assuntos corporativos, que tem como responsabilidade a gestão da reputação da companhia, a proteção da reputação da companhia, a gente está falando sobre um alcance por meio de canais próprios, por mídia social, muitas vezes pela imprensa tradicional, e a gente sabe que as pessoas estão se informando de outra maneira. Então, o encontro dessa informação que nós estamos trabalhando, levando a público, tentando chegar nessa população que busca informação, ela não chega porque as pessoas estão se informando por outros canais. E aí você entra com novas camadas de acesso à informação e comunicação. A embalagem, que já vem carregada com um volume muito grande de informações. Quantas pessoas aqui não se perderam nas informações disponíveis da embalagem? E sobre isso, a regulamentação excessiva sobre que tipo de conteúdo vem na embalagem deixa pouco espaço para essa comunicação ao consumidor de sustentabilidade. O excesso de selos, a gente não sabe em que selo acreditar. A gente não sabe, alguns selos são muito consolidados e consistentes, e para o ponto do Miguel aí, sou super fã do trabalho, consumidora dos produtos dele, o FSC é um selo muito consolidado, outros não, e a gente não sabe em que acreditar. Então, essa comunicação na embalagem, que seria uma comunicação que traria informação para essa tomada de decisão, ela compete por muitos outros espaços de informação e ela também, a gente não conseguiu ainda, como setor privado, de maneira ampla, decodificar isso. Uma outra forma é o ponto de venda, né? E outro elemento poderia ser a própria publicidade e propaganda. O quanto que os elementos educacionais estão presentes na publicidade e propaganda. Isso tudo são provocações que eu deixo para os meus colegas, porque no final do dia, nós estamos competindo por atenção e por compartilhamento de acesso desse espaço mental da população brasileira, e talvez estejamos criando ruído e confusão na mente dessas pessoas pela maneira como estamos competindo. Se estivéssemos cooperando e buscando levar informações mais estruturadas, talvez facilitaria o trabalho dessa pessoa que está tentando buscar informação e não consegue. Nossa, a gente faz uma perguntinha e recebe um pacote, né? Um pacote de aulas aqui, né? Desculpa, viu, Miguel? Sei que não é fácil falar depois da Suelma, mas se você puder complementar não também assim, aqui. Eu concordo plenamente, né, totalmente alinhado com os conceitos que a Suelma colocou, e de forma alguma eu seria repetitivo, né, até porque ela exemplificou, eu tinha, né, colocado algumas coisas. Mas, assim, o grande ponto, né, focal, eu entendo, né, meu ponto de vista na Faber-Castell, em termos de sustentabilidade, é uma parceria gigantesca que a gente tem com a diretoria de marketing, né, toda a parte de produto, de embalagem, né, da questão de mídia, não só interna, mas as mídias sociais e todos os canais que nós temos, além de nosso site. E aí, assim, em termos de exemplo, né, se for olhar lá, você vai ver que tem muita
coisa nossa, não só através de influencers, mas também o produzido nosso sobre propagandas e sobre a aplicação de nossos produtos, e a gente tem questão de Ecolapis, de Floresta Encantada, no ponto social Caras e Cores, que foi um mega lançamento alguns anos atrás, e também do FSC, é claro, que faz toda a cadeia de custódia, e algo assim que o Brasil, na Faber-Castell, foi pioneiro e é exemplo para o mundo, para a matriz e tudo, é a análise de ciclo de vida do produto, que a Suelma falou. Nós temos toda a cadeia de custódia do nascimento até o final do lápis, por exemplo, e estamos fazendo isso agora com produtos que têm corpos plásticos. E um grande ponto assim muito legal de vanguarda, de uns anos para cá, é que a gente criou a área de Customer Marketing Insights, que é de extrema importância por questão de hábitos e desejos do consumidor, não é? E também uma robustez muito forte na área de comunicação interna e mídias sociais. Que legal. Eu queria só fazer um complemento, desculpa te cortar, por favor. Só para não perder o fio da meada. Viva, né? Exato. Mas, na verdade, eu queria só complementar e adicionar uma pergunta para ver se a Suelma e o Miguel concordam, que a gente tem falado bastante da comunicação da porta para fora, né? Como que as empresas têm se comunicado com os consumidores, mas eu queria perguntar se vocês concordam comigo de que o papel da comunicação interna em alinhar tudo isso, né? Com os colaboradores, enfim, vocês concordam que primeiro é um trabalho de alinhar propósito e alinhar a comunicação interna para daí trabalhar isso externamente, ou não necessariamente é uma questão de ordem, né? Dá para fazer as duas coisas, mas eu queria que vocês comentassem sobre esse papel da comunicação interna também, porque eu acho que é importante. Posso começar quebrando um pouco o protocolo? Permite, Suelma? Né? Aqui, assim, todo e qualquer lançamento de produto, a primeira ação que a gente faz é com toda a população interna. Todos. A gente tem um programa há alguns anos que chama Saiba Mais, e ele é ao vivo, não é live, não, é presencial em todas as nossas unidades, em Manaus, na Cidade do Prata, em Minas Gerais, em São Carlos e aqui em São Paulo, que aí no caso de produto, a área de marketing combina, né, conosco, com RH e com manufatura, porque a gente para, né, as fábricas, as turmas, e o primeiro a conhecer produto, a embalagem, o propósito, o conceito são os nossos empregados, tá? E também nós temos aqui a Universidade Faber-Castell, há alguns anos, e-learning, que também tem mais de 400 títulos, cursos, enfim, uma série de coisas, inclusive sobre produtos e sua aplicabilidade. Ela é extensiva não só a todos os colaboradores da empresa, mas recentemente a gente estendeu a todos os familiares diretos de cada colaborador, colaboradora. Isso assim já dá um pontapé inicial, né, educacional a respeito do produto que a gente espera, tudo antes de sair para o mercado. Isso é muito legal, porque pensa, o colaborador é o nosso maior embaixador, né? E cada vez mais, cada indivíduo e eu mesma, a gente procura trabalhar por propósito. A gente não trabalha só para receber o salário no final do mês, e a gente quer sentir que o nosso papel e o nosso trabalho está somando para algo maior. Se a gente conecta esse colaborador PepsiCo que está no Brasil, que não necessariamente é brasileiro, mas que está no Brasil e que certamente tem um pensamento muito alinhado com os resultados, 96% que acredita que o Brasil precisa de um desenvolvimento sustentável, ele também tem expectativas, né? Ele tem expectativas em relação à empresa e esse colaborador tem expectativas em relação à atuação da empresa. A gente observa que o nosso PEP Positive, que são os nossos compromissos de sustentabilidade, que estão ancorados em 3 grandes pilares, nutrição positiva, agricultura positiva e cadeia de valor positiva, são os principais motivos pelos quais os nossos colaboradores estão na companhia.
e a fonte de motivação. E eu vejo isso nos colaboradores, mas eu vejo isso na minha equipe direta. O quanto é apaixonante trabalhar nessa agenda e a forma como a equipe trabalha, por exemplo, a ação de impacto social, né? Então eu concordo com você, Priscila, que a comunicação interna, talvez eu não hierarquizaria tempos, talvez seja tudo ao mesmo tempo agora, porque é um stakeholder de todos os outros que a gente trabalha, mas sem dúvida nenhuma é um stakeholder prioritário. Hoje, da maneira como a gente aborda a nossa estratégia de reputação, por exemplo, o empregado e o tomador de decisão, o key opinion maker, né, o formador de opinião, são os nossos 2 stakeholders prioritários para o Brasil. Então, não existe nada que a gente faça sem pensar primeiro nas nossas pessoas. E eu gosto de acreditar, e eu sigo na minha vida profissional e pessoal, a lógica dos círculos concêntricos, né? Quem é o teu próximo? O teu próximo é o teu primeiro próximo. E o nosso stakeholder mais próximo é o nosso empregado, é o nosso associado. Então, eu não poderia concordar mais. Nossa, que legal. Duas coisas aqui, né, que vocês estão exemplificando, uma coisa que eu, particularmente, nós da Ipsos, sempre falamos para as empresas, né, justamente essa última fala onde você resumiu, né, Suelma. O principal stakeholder é o colaborador, né, se ele não está junto, não está dentro, nada faz sentido, né, então o primeiro alinhamento é com ele, e ele tem que estar junto sempre. E outra coisa muito legal que vocês estão trazendo aqui, através dos exemplos, é que são poucas as empresas hoje, a gente percebe, né, no diálogo com outras corporações, onde as práticas de sustentabilidade, a busca pelo desenvolvimento sustentável, as práticas de ESG de modo geral, correspondem a mais um departamento da empresa, né? A gente vê que tudo caminha para que essa agenda seja o protagonista, né? Seja no núcleo ali da razão de ser da empresa, né? Todo o negócio da empresa tem que ser baseado, tem que se estruturar, tem que se alicerçar nesses preceitos, né? Nesse contexto. Então, é muito legal vocês exemplificarem o que era uma tendência, né, que a gente observava e hoje já se consolida como uma realidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de futuro, né, que ele nos espera. Deixa eu dar um recadinho. Algumas pessoas estão postando algumas perguntas aqui. Eu quero convidar a todos que tenham algo a perguntar, né, principalmente para os nossos convidados, aproveitando a presença deles aqui. Eu vou procurar condensar aqui, são várias, né, as que tiverem algum ponto em comum, vou procurar condensar, né, resumir aqui, e as que nós não pudermos responder, nós depois vamos entrar em contato com vocês e procurar trazer uma resposta, tá? Não deixar ninguém sem esclarecimento. Eu vou fazer uma colocação aqui, já vou fazer para ambos, para a gente ganhar tempo. Até anotei aqui, Suelma, a PepsiCo, nós vimos aqui que ela ficou muito bem, super bem posicionada no ranking geral, né, sendo um destaque particularmente no eixo social. Então, daí eu gostaria que você comentasse as ações da companhia que, na sua visão, mais contribuem, né, para esse bom resultado, especificamente nesse âmbito, sejam as mais importantes, as mais emblemáticas. E, Miguel, nós vemos aqui, né, a pertinência, né, para o brasileiro, a centralidade que a agenda ambiental tem, que ela toma até um pouco do espaço dos outros drives, né, das outras esferas, mas a pertinência que isso tem e particularmente a proteção de florestas, né, como um dos atributos que nós testamos nesse eixo. Você poderia compartilhar um pouco aqui com a gente como que a Faber-Castell se posiciona, então, nesse quesito, e, se possível, ações específicas que ela tenha em relação a isso, tanto de produção quanto de comunicação? Por favor, já as duas perguntas na mesa. Começar, Miguel? Vai lá. Bom, primeiro é um super orgulho ser reconhecido pelas nossas ações de impacto social, mas eu acredito particularmente que estejamos sendo reconhecidos e recompensados por duas grandes vias das nossas atividades de impacto social.
A primeira, eu acho válido destacar que é a nossa compromisso, os avanços que nós temos alcançado na área de diversidade e inclusão. Em especial em um mundo em que a agenda anti-woke tem se despertado e muitas empresas têm retroagido em seus compromissos. Quando eu observo, e é fácil falar sobre isso, porque nem é meu resultado, eu estou há 5 meses na companhia, é resultado do trabalho da Regina Teixeira, de toda a equipe, do Alex Carreteiro, nosso presidente no Brasil, mas quando a gente vê os resultados alcançados em equidade de gênero, em equidade racial e nas outras agendas de interseccionalidades dentro da promoção de equidade, diversidade e inclusão, a gente vê por que esse reconhecimento. Hoje nós já temos 29% de pessoas negras em posições de liderança, poucas empresas têm isso. E a gente sabe que é muito pouco quando a gente pensa a verdadeira representatividade brasileira, que é o objetivo final, né? A gente quer ver representado nas nossas companhias a proporcionalidade da demografia brasileira, em suas múltiplas diversidades, né? Quando eu vejo os resultados em equidade de gênero, é muito recompensador, na verdade. Para vocês terem uma ideia, eu sento no board Latam, né, na nossa liderança Latam, e além de sermos liderados por uma mulher, uma CEO mulher, que é a Paula Santilli, o board é composto de 65% de mulheres. É muito difícil ter 65% de mulheres em posições de vice-presidência e vice-presidência sênior, em posições como supply chain. A nossa líder de supply chain Latam, end-to-end, ou seja, incorpora tudo, logística, compras, manufatura, absolutamente é uma mulher, a Mirna Mácias. A nossa líder de R&D é uma mulher, a nossa líder de estratégia e tecnologia é uma mulher, inclusive uma mulher brasileira. É comum a gente ter, não é incomum, termos mulheres liderando os setores de assuntos corporativos, comunicação, sustentabilidade. Talvez sejam temas que afetam o nosso coração, ou talvez estejamos mais comprometidos com as pessoas dos planetas. Deixa essa provocação. Mas sabemos do desafio que é na área de STEM. Então, eu diria, é muito mais que um compromisso, são feitos, né? E contra fatos não há argumentos, são feitos muito sólidos. Tem um outro lado que é uma tradição de compromissos de impacto social, e o impacto social hoje na PepsiCo está dentro justamente da área de assuntos corporativos, que nos levou a lançar, por exemplo, o arroz de aveia, que é um produto social incrível, cujo o lucro é totalmente revertido para a ONG Amigos do Bem, e é uma maneira em que a população brasileira pode, ao mesmo tempo, se alimentar, se nutrir com um alimento muito nutritivo e contribuir para a sociedade. A gente não pode deixar de pensar que uma marca como Quaker está ativamente trabalhando pela redução da insegurança alimentar, que infelizmente é uma realidade no nosso país, né? Se a gente pensa numa outra marca, que é uma marca do meu coração, que é Doritos, e todo o papel social de Doritos em se posicionar uma causa hipercomplexa, que é da comunidade LGBTQIAP+, e a proteção de direitos, e principalmente a garantia de sobrevivência, porque hoje o Brasil é o país que mais mata a população trans no mundo, você percebe o tamanho da contribuição que uma marca de produto pode dar para uma discussão sofisticada que a gente precisa ter como sociedade. Mas aí Doritos não se limitou, porque decidiu ampliar esse apoio, avançando para a agenda de equidade racial este ano, juntamente em parceria com a Feira Preta, mas muito além disso, e a gente fica muito honrados em saber que esse trabalho tem sido reconhecido e recompensado.
Não poderia me estender, porque são muitos os exemplos, mas eu vou fazer uma coisa para os colegas que estão assistindo hoje. Visitem a nossa página, lá tem realmente um monte de casos, e assim, na dúvida sobre onde encontrar informação, a página da PepsiCo no Brasil tem todas as informações dos projetos sociais que a gente está apoiando. E eu também quero ouvir muito os projetos da Faber-Castell, Miguel. Muito legal, assim, parabéns pela diversidade e inclusão. Os dados de vocês são positivamente alarmantes. Que inveja positiva. A gente está nessa balada, nesse caminho, mas não chegamos ainda nesse patamar. Mas os esforços estão direcionados para tal também. Né? Na parte assim ambiental, né, e assim um pouco de dado histórico, né, do termo de sustentabilidade da companhia. Só historicamente, né, a Faber-Castell foi fundada em 1761 em Stein, na Alemanha, uma empresa familiar, né, de SA de capital fechado. E aí, assim, no seu DNA, o que tem assim, historicamente que eu acho super legal? Na parte ambiental, em 1956, quando pouco se falava disso, Faber-Castell aproveitou um rio que tem lá em Stein, ao lado de um prédio, e montou uma subestação de energia, aproveitando a água daquele rio, a corrente, e ela fornece energia através, né, propriamente sem pegar da rede para as suas instalações lá na Alemanha. Né? E um ponto, é claro, só curiosidade social, que se tem notícia, a Faber-Castell foi a primeira empresa no mundo a ter uma creche para os filhos dos empregados, empregadas, fundada em 1844 e existe lá até hoje. Tá? Eu sou testemunha porque já fui lá e é muito bacana. Né? Mas voltando para o aspecto ambiental, né, globalmente a gente faz parte do Pacto Global, né, na matriz, aqui no Brasil e em outros países. Somos também filiados ao Capitalismo Consciente, né, junto a Daniela Garcia, presidente da instituição, e também ao IBGC. E nós temos um comitê ESG executivo, que quem é o sponsor é o nosso presidente, Marcelo Tabac, ele dá o tom. E nós temos uma conselheira, né, conosco, a Gabriela Baumgart, e alguns diretores e diretoras executivos que compõem esse comitê, que a gente tem reuniões de 2 em 2 meses e a gente visita todos os aspectos dos pilares ambientais, sociais e de governança, com como estamos, KPIs e ações futuras. Na questão de proteção das florestas, né, a Faber-Castell, em 1988, adquiriu um terreno de cerca de 10 mil hectares na cidade do Prata, em Minas Gerais, próximo a Uberlândia. Era uma área totalmente improdutiva, devastada, e ano a ano a companhia foi reflorestando, dos quais, assim, hoje a gente tem 30% de mata natural, nativa, restaurada, e 70% de Pinus caribea, que é a matéria-prima dos nossos ecolabs. Em 1992, a gente tinha catalogado cerca de 16 espécies da fauna naquela localidade. Hoje, nós temos 720 espécies catalogadas, né? Temos preservação de nascentes, né? E todo esse processo de reflorestamento. Nós temos ali 3 projetos já há muito tempo em progresso, que é o Animalis, o Arboris e o Aqua, que a gente monitora todas as nascentes que tem nas nossas florestas, nossos parques florestais. Tá? Então, assim, eu entendo que a companhia tem esse propósito, né, já muito antigo no seu DNA, e a gente vem progredindo cada vez mais e cuidando muito bem aí de nossos parques florestais e, enfim, né? E a turma veste a camisa, tá? A gente, só para ter uma ideia, a gente tem uma brigada, a gente tem 530 colaboradores no Prata, entre Floresta e a Grande Serraria. E para vocês terem uma ideia ali, desses 530, 164 fazem parte da Brigada Florestal, de monitoramento e tudo, é claro, para evitar principalmente incêndio, né? Puxa, gente, é com muito pesar aqui que eu tenho que chamar uma última fala. A vontade aqui é ficar o dia inteiro, né, conversando com vocês, porque cada coisa que vocês falam já suscita inúmeras curiosidades, né, abre interesse para outras dimensões, assim, do trabalho que vocês estão realizando e como vocês têm conseguido materializar, né,
tantos dos problemas e dificuldades que nós identificamos, né, de modo geral, particularmente nas pesquisas de reputação corporativa que nós fazemos. Mas, assim, eu gostaria de pedir, então, para vocês, de uma maneira compacta, objetiva, gostaria que fosse de uma outra forma, né? Eu preferia que fosse realmente uma forma bem discursiva, mas para a gente fechar aqui, arrematar, falar um pouco de futuro, né? O que as empresas precisam fazer? Os desafios são crescentes, né? O que as empresas têm que fazer, precisam fazer para se manter assim cada vez mais atuantes e cada vez mais relevantes nesse contexto? É muita coisa, então eu vou me ater a 3 e ajudar os colegas aí com algumas sugestões. Eu acho que a primeira é ter clareza de qual é a sua materialidade, qual é o seu impacto e onde vai dedicar atenção e recursos para mitigar e se der tudo certo, para gerar impacto positivo. Eu defendo impacto positivo e defendo regeneração, então faço esforço para o impacto positivo. O segundo elemento é contem o que estão fazendo, mas contem o que estão fazendo com responsabilidade. E contar com responsabilidade se trata de trazer as informações complexas de maneira simples, mas sem deixar de marcar a presença das complexidades e da tecnicidade da ciência por trás de tudo, para não confundir as pessoas. E o terceiro é um convite, né? Eu acho que para a gente avançar nesse desafio de comunicar e de alcançar as pessoas com a informação que elas precisam, para elas tomarem melhores decisões de sustentabilidade de consumo, é que nós, né, estejamos unidos em pensar qual é a melhor maneira de fazê-lo coletivamente. Quanto menos a gente competir nesse campo, melhores vão ser os resultados. Eu acho que existem matérias como a proteção da natureza e a proteção das pessoas, do bem-estar das pessoas, dos direitos humanos e da inclusão e da equidade, que são pré-competitivos, está acima dessas dimensões comerciais da nossa atuação. E eu acho que aí é um campo onde a gente deveria colaborar mais. Legal. Miguel, se puder resumir aí. Legal. Sim, né? O primeiro ponto é a questão da comunicação, né? Eu entendo que comunicar aos seus stakeholders com a linguagem específica para cada público. Isso é de vital importância e comunicar, né, de forma com respeito, com honestidade e transparência, né? E jamais utilizar greenwashing, jamais. Né? Então é a questão do walk the talk mesmo, que eu comunico, que eu escrevo é realmente a prática nossa do dia a dia. Isso a gente faz muito bem aqui sob, né, a batuta do Marcelo Tabac, nosso presidente. Né? E um outro ponto, além disso, é que para o futuro nós temos metas globais, né, que aí vão para todos os países, para seus executivos, sobre KPIs. Até assim, 2030, a gente tem muito definido questões dos pilares ambientais, sociais e de governança, e que, no nosso caso, fazem parte de metas anuais, sim, que impactam, inclusive, na nossa avaliação e no nosso programa de remuneração variável. Legal, legal. Gente, quero agradecer mais uma vez, Suelma, Miguel. Agradecer você, Priscila. Eu tinha várias perguntas aqui para trazer para a nossa audiência mais informações sobre a pesquisa, mas eu reitero aqui nosso endereço, comunicacão@ipsos.com, para quem quiser saber mais, quem tiver interesse no relatório completo, para quem tiver dúvida, quem tiver crítica, fica à vontade aí para nos procurar, por favor. Gente, muito obrigado, um ótimo dia para vocês. Obrigada, gente, pela participação. Obrigado, valeu. Foi um prazer. Tchau, tchau.